Glória a Deus. Queridos, você que está nos visitando pela primeira vez, pela segunda vez, talvez você não conheça o pastor Luiz. O pastor Luiz é o nosso paizão, né? Ele é pastor nosso, presidente nacional da Fonte de Vida. Por que não dizer internacional, mas ele trouxe para o Avaí. Deixa eu deixar bem claro para você. Não disse que ele é colorado, que ele não gosta. Pode ver que ele não anda de vermelho. Ele não sei, acho que ele não tem nada contra, né? Porque o sangue de Jesus nos lavou. Mas se falando para esse lado de lá, e inclusive também ele é catarinense, né? Mas ele ama todo esse Brasil. Por isso que o Senhor levantou ele como presidente, como nosso pastor, e tem sido uma grande bênção caminhar com este homem, amém? Você que não conhece, estou te apresentando o pastor Luiz. Esse homem que tanto eu falo, né, dele, do pastor Daniel e tantos outros que têm passado por aqui. E hoje você vai ser muito abençoado como eu, pela palavra de Deus através da vida deste homem. Porque quando ele abre a boca, verdadeiramente, é a boca de Deus falando conosco. Amém? Estenda suas mãos aqui para frente, vamos agradecer a Deus pela vida dele, amém? Não vamos pedir nada, vamos só agradecer. Senhor, é uma honra estar aqui junto ao teu servo. Eu quero te agradecer nesta noite pelo privilégio de recebê-lo aqui. Porque nós sabemos, Pai, que esta casa só existe porque o Senhor levantou homens para direcionar as nossas vidas. E aqui, Senhor, está o teu servo, pastor Luiz, aquele que o Senhor levantou para cuidar de nós, e o grande rebanho que está se movendo neste Brasil e mesmo fora do Brasil. Por isso, Deus, toma a vida do teu servo nas tuas mãos, ser com ele como o Senhor tem sido todos os dias. Pai, eu tenho certeza que a boca dele não é verdadeiramente a boca que ele tem falado neste momento, mas é a boca do Senhor ministrando nossas vidas, porque o teu Espírito Santo vem sobre ele. Pai, eu te agradeço, Pai, porque o Senhor é um Deus fiel, é um Deus que tem levantado um homem como o pastor Luiz foi dito aqui nesta manhã, santo, para nos ensinar verdadeiramente como buscar a Ti, Senhor. Por isso, Deus, nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus, pela vida deste homem e da sua esposa, a pastora Marli, que está aqui junto conosco, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Agora ele vai apresentar, porque a mamãe dele está aqui, é mais fácil ele, né? Glória a Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com cada um de nós esta noite. Amém? Amém. Pois é, a minha mãe está aí. A minha querida mãe, ela veio visitar a sua prole e veio no aniversário da sua bisneta, a Beatriz, né? Aquela por quem nós oramos fez 1 ano ontem. E nós nos alegramos muito com ela, que ela está cada dia, como vocês sabem, mais sapeca e mais espertinha, né? E nós louvamos muito a Deus pelo que Ele tem feito com a gente. E a minha mãe é esta senhora, vocês sabem, cada vez que eu prego aqui eu falo dela, né? Agora vocês estão vendo que é ela que está aí mesmo. Ela não gosta que mexa com ela. Eu vou apanhar em casa depois que chegar. Glória a Deus. Deus seja bendito na vida da minha família. Irmãos, eu queria rapidamente também agradecer as orações de vocês a favor da nossa viagem para a Alemanha. Nós voltamos de lá na terça-feira, chegamos de volta na terça-feira, e fomos porque o Senhor nos chamou para ir. Vocês sabem muito bem, nós não tínhamos no horizonte nosso de missão a Alemanha. Pelo contrário, na nossa lista de oração, ela estava mais lá para o final do que para o começo, né? Nós queríamos ter um tempo de treinamento e capacitação dos nossos pastores em missão transcultural aqui na América do Sul, primeiro. Treinarmos bem aqui perto para fazer boa supervisão para depois atravessarmos o mar. Mas no final do ano passado, numa reunião nossa do Presbitério de Governo Nacional, o Senhor nos falou claramente que éramos para dar este passo, inclusive que não era para desprezar a Alemanha.
e nós nos preparamos em oração e fomos em 5 casais. Ficamos lá 2 semanas e fomos eu e a Marli, o pastor Daniel e a pastora Ingrid, liderando esse grupo, e esses 3 casais de pastores que foram juntos porque receberam de Deus no coração de que querem ir para a Europa. E que eles serão então enviados para lá. É o pastor Dalmiro e a pastora Lígia de Montemor, o pastor João e a pastora Jerusa de Formosa, e o pastor Silvano e a pastora Cris de Dourados, no Mato Grosso do Sul. Esses 3 casais, nós queremos, pela graça de Deus, se Deus assim o permitir, ao longo de 2016, enviá-los os 3 para a Alemanha. O pastor João e a pastora Jerusa têm um chamado também, a partir da Alemanha, de irem para a França. Deus deu uma visão muito clara para eles e confirmou para nós que depois da Alemanha eles vão trabalhar na França, que é uma área missionária mais desértica do que a Alemanha. A França é um chão mais difícil de evangelizar ainda do que a própria Alemanha. E nós nos alegramos muito em Deus, porque todos os lugares que nós fomos, lá Deus nos abriu a porta e nos confirmou de fato o chamado. Nós temos um coração muito forte, assim, batendo por Berlim, mas a direção que Deus nos tem dado, assim, que a gente tem sentido mais de perto, é de irmos para a região de Essen, onde tem outras 2 cidades grandes também, Düsseldorf e Dortmund. Dortmund, Düsseldorf e Essen. Nessa região ali tem aproximadamente 5 milhões de pessoas. A gente tem uma direção de Deus para enviar o primeiro casal de missionários para aquela região ali. Mas Marli e eu até brincamos assim um pouco, né, no nosso coração, que esses dias que nós passamos em Berlim deu muita vontade de ir morar em Berlim. Eu fiquei com muita vontade de andar com aquele povo lá. Só em Berlim, irmãos, tem 146 línguas sendo faladas naquela cidade. Uma verdadeira Babilônia mundial. E mais de 60% da cidade se declara de alguma forma ou ateia ou agnóstica. É impressionante o deserto que há lá e o anseio e a sede que existe pelo verdadeiro evangelho, pela pregação da palavra, pela presença poderosa de Jesus operando na vida das pessoas. É algo tremendo, tremendo. Eu queria desafiar você que tem um chamado de Deus e sente que pode ser chamado para fora do nosso país, para você aprender uma língua, especialmente o inglês. Ainda é tempo de estudar inglês, para Deus poder chamar você aí para fora do nosso país, viu, irmão? Estude. E se você sentir no seu coração a inclinação por algum país, você está orando e sente aquele ardor por algum país, já comece a aprender a língua daquele país. Mostre para Deus que você pode ser enviado, que você tem interesse, que você está disposto a ir, porque nós queremos enviar. Nós estamos perplexos com o que Deus está fazendo. Não imaginávamos que teríamos condição para isso, e o Senhor está nos abrindo a porta para atravessar o mar. Orem por nós, orem por esse projeto, orem pela direção de Deus, orem pela provisão. Nós estamos calculando que cada família pastoral, ela vai nos custar em torno de 2.500 euros para ficar lá, para viver assim, no básico, né? Aproximadamente 10 mil reais. É muito caro manter uma família na Europa, né? E nós queremos investir fortemente ao longo do ano que vem. E nós contamos com a bênção de Deus sobre nós e com aquilo que nós, de coração alegre, estivemos dispostos a dar para a obra do Senhor. Aí, né? Que nós vamos precisar que nós, pastores, venhamos a investir financeiramente e com o nosso exemplo, com o nosso testemunho, toda a liderança das nossas igrejas investirem também, e com o testemunho da nossa liderança, os líderes de célula, os membros de célula, investirem também como testemunho daquilo que precisa ser feito. E se a gente pede para ser feito, nós somos os primeiros a dar, né? Nós sempre queremos agir como a Bíblia ensina, como Davi ensinou, que ele foi o primeiro a ofertar quando tinha que construir a obra do Senhor. E nós queremos ser pastores e líderes, os primeiros a ofertar na obra do Senhor, para que o que Ele quer fazer seja feito. E eu quero pedir para você
Fique de coração aberto quando estiver orando, hein? Deus vai nos enviar em volta do mundo. Muito em breve, nós estamos sendo enviados para a glória do nome do Senhor Jesus. Agora em agosto, recebemos uma palavra que receberemos um contato da Ásia. Que alguém da Ásia vai falar conosco em agosto e pedir para a gente ir para lá. E o Senhor está dizendo que é da parte dele e que é para ir e se preparar também. Coisa fantástica. Agora, no início do ano que vem, também o pastor Davi e a pastora Ana receberam um chamado forte e a gente os desafiou para irem para o Chile, para tocar a igreja que foi começada em Santiago, do Chile. Então, dos 7 pastores, casais de pastores que nós temos no Presbitério de Governo Nacional, dos 6, ou melhor, junto conosco 7, né? Mas dos 6 coordenadores estaduais, 3, ao longo do ano que vem, estão indo para outros países. Os nossos melhores nós estamos enviando. E isto dá um tremor nas perninhas, né? Nós temos que reorganizar o nosso Presbitério de Governo Nacional no ano que vem. Porque 3 estão indo embora, aceitando o chamado de Deus, né? Estão se desinstalando, estão saindo da sua zona de conforto, tranquilos, à frente das suas igrejas, abençoados, e disseram: nós aceitamos o desafio, nós vamos. E tem sido uma bênção muito grande para nós. Estamos muito felizes com o que Deus está fazendo no nome do Senhor Jesus. Amém? Prepare-se, pode ser você o próximo. Aleluia, glória ao nome do Senhor Jesus. Agora estamos com todos os preparativos agora para essa ida, né? E em novembro, o pastor Daniel e eu vamos voltar à Alemanha, agora para escolher a cidade, para encaminhar a papelada junto ao governo alemão, para que os primeiro pastor que for, né, já consigam visto para 1 ano, né, para começar com 1 ano, depois eles dão para 3 anos e por fim 5 anos, e aí então eles dão o definitivo, né? É um processo todo com o governo alemão, que a gente tem que fazer isto lá através de uma igreja parceira. É uma igreja de Essen, uma igreja brasileira, que já está há 1 ano fundada lá em Essen. Através desta igreja, nós vamos fazer parceria com eles para podermos entrar oficialmente na Alemanha e começarmos um trabalho lá. O governo é bastante exigente com a entrada de missionários em seu país, né? E nós estamos contando aí com esse apoio de vocês em oração para Deus nos abrir todas as portas nesse sentido. E em novembro também vai acontecer a primeira conferência do MDA em Berlim. Vai acontecer a primeira conferência do MDA em Berlim. É a primeira conferência na Alemanha. E vai ser em Berlim, em novembro. Tempo abençoado do Senhor. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Mas gostaria de partilhar uma palavra com vocês, brincando com o pastor Flávio, uma singela palavra, né, pastor Flávio? Aleluia. E eu tenho pensado muito sobre a minha vida e me esforçado muito para entender algumas coisas de Deus para mim, para minha casa, para minha família e para o meu ministério. E eu queria partilhar alguma coisa disso com vocês. Eu tenho me debatido sempre de novo com a pergunta e com a necessidade de uma resposta de como a gente pode manter uma vida vitoriosa nas tentações. Como ser vitorioso em todas as tentações da nossa vida. É um desafio constante para a gente. Todos nós somos tentados constantemente, todos os dias. E ao longo de toda a nossa vida, nós seremos tentados pelo diabo, pelo mundo e pela nossa natureza. Seguidamente, frequentemente, em quase todas as circunstâncias da nossa vida, em tudo que nós temos que decidir, em tudo que pensamos, em tudo que vamos fazer, está ali presente a tentação. Ninguém consegue viver livre disso. Ninguém. O tempo todo a gente é pressionado pela tentação. E eu queria refletir com vocês um pouquinho hoje sobre como é que a Escritura nos ensina a viver vitoriosamente. Em 2 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 14, nós não vamos ler, não é esse texto ainda, ali o Senhor Jesus diz assim:
Mas graças, porém, a Deus, que por meio de Cristo sempre nos conduz em triunfo. O apóstolo Paulo, ele crê que todo crente pode viver a sua vida inteira em triunfo. Né? Você sabe, irmão, a gente já pesquisou bastante, já falei isso aqui sobre o significado no grego dessa palavra sempre. E no grego sempre é sempre. Essa é a tradução de sempre, é sempre. Graças, porém, a Deus que por meio de Jesus sempre nos conduz em triunfo. Há a possibilidade em nós, dada pelo Senhor, de sempre viver em vitória. Sempre. Eu não preciso ser um homem derrotado. Eu não preciso viver como um cachorro com o rabo entre as pernas, acuado, medroso, assustado. Porque Deus permite e me dá condições para que em toda a pressão que o diabo fizer contra mim, toda a pressão que a minha natureza fizer contra mim, toda a pressão que o mundo fizer contra mim, ele diz, eu dou condição para você, de você ser vitorioso. Em Romanos, no capítulo 8, o apóstolo Paulo também nos diz que nós, por meio de Jesus, somos mais que vencedores. Não somos apenas vencedores, nós somos mais que vencedores. Deus deseja dar ao seu povo uma vida vitoriosa contra todo o embate de Satanás. Quando a gente cai numa tentação e vem a pecar, vem uma tristeza tão grande no coração, o Satanás acusa a nossa vida e diz para nós que nós nunca vamos ser campeões, nós nunca vamos ser vencedores, sempre vamos ter que viver debaixo desse jugo e nos oprime, nos maltrata e faz com que a nossa fé seja bloqueada, a nossa fé seja desanimada, a gente não consegue mais fazer declarações de fé, a gente não consegue mais abrir a boca para dizer a palavra de Deus e confiar nela, porque somos derrotados. Mas o Senhor diz que há um jeito de viver sempre, sempre em vitória na presença dEle. E eu queria partilhar com vocês rapidamente 4 coisas que Deus tem falado muito comigo, para a gente aprender a andar em santidade, em vitória, contra as tentações do diabo. Primeira delas, nós temos aprendido isso muito no MDA. Pastor Eibe e nós ministramos muito a vocês. Todo discipulador ministra isso ao seu discípulo. Nós ensinamos nas células, ensinamos no discipulado, ensinamos no treinamento. Que é, quem quer viver em vitória, em primeiro lugar precisa reconhecer que peca. E que, portanto, tem que confessar isso a Deus. Em 1 João, no capítulo 1, versículo 9, lá está escrito: se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ninguém vai viver uma vida vitoriosa se, confrontando-se com o seu pecado, tentá-lo esconder de Deus. Não esconda o seu pecado de Deus. Não lhe serve para nada. Pecado escondido do coração de Deus é a amarração do diabo no nosso próprio coração. Portanto, Deus proveu para nós uma fonte de perdão. Deus garantiu que todos os nossos pecados do passado, do presente e até aqueles que a gente não quer cometer, mas talvez vai cometer no futuro, até estes o Senhor já disse: eu garanto perdão para todos eles, desde que você o confesse. Ele precisa ser confessado. Toda vez que o Espírito Santo revelar por meio da palavra dele, da comunhão com você, num episódio da sua vida, no seu tempo de oração, no seu tempo com a palavra, em alguma conversa, de repente o Espírito Santo revela que aquela atitude sua foi um pecado,
E imediatamente você precisa correr para o Senhor e confessá-lo, para que o Satanás pare de acusar você daquele pecado. Todo pecado revelado, reconhecido, precisa ser confessado a Deus. Esse é o primeiro passo da vitória. Ninguém anda em vitória se não confessa a Deus aquilo que fez ou que está fazendo e que está arrependido. Por meio do arrependimento, porque o Espírito Santo revelou, agora então eu confesso isso para o Senhor. Esse é um passo muito importante. Amém, irmão? Não deixe de confessar os seus pecados a Deus. Ah, pastor, ele já sabe de tudo. Já sabe? Então chega para ele e diz, Senhor, eu vou repetir tudo que tu já sabes. Eu vou abrir o meu coração aqui e vou botar para fora. Amém, irmão? Não seja sucinto na confissão dos seus pecados. Senhor, perdoa os meus pecados. Pode ter certeza que o Espírito vai lá estar perguntando, quais são os teus pecados, querido, que tu queres confessar? Quais são? Trate-os pelo nome. Dê nome aos bois, quando confessar os seus pecados. Não passe por cima deles. Se possível, conte os detalhes. Conte para o Senhor o que é que você pensou. O que é que passou pelo seu coração? Por que você disse o que disse? Por que você fez o que fez? E fale para o Senhor, quando você estava cometendo aquele pecado lá, diga para o Senhor o que é que se passava dentro do seu coração. Diga lá da frustração, diga da raiva, diga da vingança. Diga o que estiver dentro do seu coração quando estiver confessando. Vomite para Deus. É o primeiro passo da cura. É o primeiro passo da vitória. Não faça de conta que os seus pecados não são nada. São muito importantes diante de Deus. Houve uma morte na cruz por causa deles. E o Senhor diz, confesse-os. 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 O segundo passo de andar em vitória sobre a tentação é confessar para o seu discipulador, para a sua discipuladora, o seu pecado. Pastor, nós voltamos para a igreja católica e temos que confessar agora, não é para o padre, é para o discipulador? Não, irmão, nós não voltamos para a igreja católica, voltamos para a Bíblia. Tiago capítulo 5 diz, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então, o Senhor diz que além de confessar para o Senhor, para receber o perdão, eu confesso para a minha liderança, para que por meio da oração e do conselho espiritual da minha liderança, eu seja curado. Curado. O meu pecado precisa de cura. Porque se eu não for curado daquele pecado que eu confessei, eu vou voltar a praticá-lo. E eu vou ter que confessar de novo, e vou praticar de novo, e vou confessar de novo, e praticar de novo, e confessar de novo. Quantas vezes o meu irmão pecará contra mim, para que eu o perdoe? Perguntaram os apóstolos para o Senhor Jesus, 7 vezes, Senhor? Ele diz, não, 70 vezes 7, no dia. Tem que ser ruim o sujeito, hein, querido? 490 pecados no dia contra mim. O cara tem que ser ruim. E se Deus diz que é para a gente fazer isso com o nosso irmão, é porque Ele faz isso conosco. Tudo que Ele manda fazer, Ele faz primeiro. E se Ele diz que eu tenho que perdoar 490 vezes no dia o meu irmão, é porque Ele faz a mesma coisa comigo. Faz a mesma coisa com você. Então, quantas vezes você confessar o seu pecado de maneira sincera, tantas vezes você vai ser perdoado. Amém, irmão? Não é uma maravilha isso? Tem gente que não acredita nisso. Tem gente que diz assim, eu nem vou confessar mais, porque eu acho que Deus não me perdoa mais. Eu nem vou mais falar, porque eu acho que Deus já está cansado de me ouvir. Ah, querido, não deixa Satanás te enganar, não. Se precisar 1000 vezes no dia confessar, 1000 vezes confesse. Você está sendo perdoado. Está sendo perdoado. Mas Ele não quer que você viva mais assim. Então Ele diz,
Você precisa ser ministrado por mim através do seu líder. Eu quero ministrar na sua vida cura. E vou usar o seu discipulador, a sua discipuladora, ou o seu líder de célula, se você não tem, o seu pastor, a sua pastora, para abrir o coração e dizer, por favor, ore por mim. Eu estou seguidamente caindo nesse pecado. Seguidamente eu tropeço nessa situação. Eu preciso que você ore por mim. Eu preciso. Isso é extremamente necessário. A intercessão do meu irmão. A intercessão daquele que clama a meu favor. Deus vai operar na sua alma. Deus vai operar na sua vida, Deus vai operar no seu íntimo, através da oração do seu discipulador e da sua discipuladora, ou da sua liderança. Deus vai fazer isso através dele. E você gradativamente vai começar a crescer em vitória. Você vai avançar cada vez mais. Você talvez vai continuar pecando, vai continuar tropeçando, mas isso vai diminuindo. À medida em que você está sempre abrindo com o seu discipulador, sempre abrindo de novo com o seu discipulador, sempre abrindo de novo. Se o seu discipulador disser assim, pô, de novo, aí você logo repreenda o seu discipulador. E diga assim, olha, não é assim que a Bíblia ensina não, você tem que me ouvir e orar por mim. Amém, irmão? Nós não vamos acusar, não vamos ofender, não vamos olhar de cara feia, né? Um bom discipulador, uma boa discipuladora nunca olha de cara feia para os pecados do seu discípulo, né? Eu já contei isso que eu fiz uma vez, né? O discípulo chegou para mim e contou uma coisa da vida dele do passado e eu... O quê? Você fez isso no passado? Ele levou 1 ano para voltar a falar aquele assunto comigo de novo. A gente tem que ouvir com naturalidade. Irmão, eu tenho aprendido isso no Senhor. E quando o discípulo começa a abrir o coração para pedir oração, Deus tem sido tão generoso comigo, com a minha esposa, a gente começa a chorar junto. A gente não se espanta, a gente se condói junto. E aquela empatia espiritual que todo discipulador e toda discipuladora deve ter com o seu discípulo, com a sua discípula. Sentir a dor dele, para poder orar com toda a fé, com toda a confiança a favor do seu discipulador. Esse é um segundo aspecto muito importante para a gente vencer as tentações, muito importante. Não tenha vergonha de, tendo confessado o seu pecado uma semana e cometeu de novo, vai confessar de novo na semana seguinte para o seu discipulador ou discipuladora. Não tenha vergonha, é a sua vitória que está vindo. Se você esconder, a sua vitória fica retardada, fica amarrada, ela vai ficando para trás. Se você abrir e confessar, Deus vai fazer você vitorioso cada vez mais rápido. Amém, irmão? Esse é o segundo aspecto muito importante. O terceiro aspecto muito importante para a gente viver a vitória do Senhor Jesus na nossa vida é conhecer a fisiologia da tentação. A gente precisa entender como é que a tentação funciona, para não ser pego de surpresa. Porque eu preciso aprender a lidar com o meu inimigo. E a Escritura diz claramente como é que esse negócio funciona, para a gente saber que a gente está entrando num processo de tentação. Se a gente não conhece o que a Bíblia diz, a gente acaba caindo nela sem perceber que caiu. Mas a Bíblia é muito clara, e ela dá algumas dicas para a gente sobre isso. E isso eu queria convidar para você abrir, que é um versículo um pouco maior, um trechinho um pouco maior. Abra lá. Tiago, capítulo 1, versículo 12. Tiago, capítulo 1, 12.
Achou lá, amado? Tiago 1:12 seguinte diz assim: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Aqui o apóstolo Tiago está dando a fisiologia, o caminho da tentação. Aonde é que ele diz que está a origem da tentação aqui? Aonde ela começa? Qual é a palavra que ele usa? Na minha cobiça. Aonde começa toda a tentação? Na cobiça. É ali a fonte. Só que a cobiça, no português, ficou uma palavra ela ficou muito direcionada só para a área sexual. Quando fala de cobiça, o pessoal já pensa naquele negócio lá. Está cobiçando a mulher do outro, está cobiçando isso, cobiçando. Não, mas a palavra cobiça aqui no grego, ela significa mais que isso. Cobiça é um desejo forte. Cobiça é um desejo bem forte e mau. Um desejo forte e mau. O que é um desejo mau do ponto de vista de Deus? Um desejo mau é tudo aquilo que eu desejo, é tudo aquilo que eu busco, é tudo aquilo que eu quero, mas que não tem o aval de Deus para eu desejar, para eu querer, para eu buscar. Tudo que na minha vida não tem o aval de Deus, não tem a aprovação de Deus, não tem o carimbo, o selo de Deus para ser feito, ou para ser buscado, ou para ser desejado, a Bíblia chama isso de cobiça. Então, irmão, nós temos cobiças vestidas de maneira muito feia, que só de olhar a gente vê assim, é cobiça. De tão feia que ela já vem. Tem coisas na minha vida que eu logo percebo, meu Deus, isso aí é da braba que está chegando. Porque ela já vem vestida assim de coisas horríveis na mente. Você logo identifica. Mas tem umas, irmão, que vem vestidinha com roupa de domingo. Arrumadinha de maquiagem, sapatinho novo, roupinha chique, engomada, irmão. Você olha para ela e diz, mas que coisinha mais linda. Eu vou pegar ela para mim. Eu nem noto que é cobiça. Eu nem noto. De tão disfarçada que ela vem. O que é uma cobiça? É tudo aquilo que o meu coração deseja, busca, quer, e que não tem o propósito de Deus, não tem o aval de Deus, não tem a autorização de Deus. Deus não está abençoando aquilo. E se Ele não está abençoando, dependendo do desejo que for, é cobiça. Eu posso ter o desejo de ter uma casa, um desejo de ter um carro, um desejo de ter um salário. Se não está debaixo do propósito de Deus, isso é cobiça, por mais bonito que seja. Então a cobiça tem uma gama enorme diante de nós. O apóstolo Paulo, quando ele falou disso assim de maneira mais direta, ali em Gálatas capítulo 5, ele disse assim, no capítulo 5, no versículo 19, ele disse assim, ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, inveja, bebedice,
glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então a cobiça, ela trabalha muito nesse âmbito aí. Você entendeu? Então, eu posso ter desejo por prostituição, e a Bíblia chama isso de cobiça. Eu posso ter desejos por impureza, a Bíblia chama isso de cobiça. Eu posso ter desejos lascivos, a Bíblia chama isso de cobiça. Eu posso ter desejos de idolatria, a Bíblia chama isso de cobiça. Tem diversos tipos de idolatria, feitiçarias, isso é, eu posso ter desejo por essas coisas, isso aí é, aleluia. Ele diz também porfias, ciúmes, iras, discórdias, brigas, dissensões, formação de partidos. Tudo isso a Bíblia chama que eu posso estar inclinado para viver esse tipo de coisa. Isso é cobiça. Eu posso fazer isso dentro de casa. Eu posso fazer isso na igreja. Eu posso fazer isso no trabalho. Eu posso estar provocando divisões, porfias, posso estar tentado a ficar irado, a ter ciúme das coisas e dos outros. Eu posso desejar dividir as pessoas, eu posso ter invejas, eu posso desejar a bebida, eu posso desejar comida. Cobiça. É brabo o negócio, né, irmão? Até aquele prato gostoso de feijoada de domingo pode ser cobiça, né, mano? Eu já comi um, estava bom. O segundo agora é pela cobiça. Não é, irmão? Está vendendo ainda? Sobrou? Aleluia. Aleluia. Tudo que me atrai. Amém, irmãos? Tudo que me atrai, que me quer induzir a praticar, induzir a desejar, induzir a buscar, e que não tem o aval de Deus. Isso é cobiça. É por aí que começa a tentação. Aonde ela começa? Na cobiça. A tentação começa em algum desejo meu. Onde ela começa? Nos desejos. É ali que tudo começa. Eu sou inclinado por alguma coisa. Tenho vontade de alguma coisa. É ali que começa. Onde é que está a fonte da tentação? No meu desejo. Nós vivemos de desejos, diz a Escritura. É ali que começa. Aí diz o Tiago o seguinte: cada um é tentado pela sua cobiça. Quando? Quando esta o atrai e seduz. Quando eu era jovem, procurava ter muito zelo no Senhor com as coisas da impureza sexual. E eu cresci, cheguei à juventude no tempo da abertura do Figueiredo. Alguns aqui nem conheceram o presidente Figueiredo, o último general que foi presidente do Brasil. E com ele veio a tal da abertura. A abertura política. E junto com a abertura política veio também a abertura social e a abertura para muitas outras coisas, inclusive para a pornografia, né? Começou-se a importar e a permitir de novo material pornográfico nas bancas de revista e tudo mais. E eu vivi na minha juventude esse período, né? Eu atravessava a rua, porque nos começos lá, botavam-se aqueles cartazes de mulheres peladas assim, mano, no final da década de 70, inteiras assim, seminuas, pelo lado de fora das bancas. E a gente jovem, querido, com o hormônio saindo por cima da orelha, queria ver aquele negócio. Então, para ela não me atrair, quando eu vi uma banca, eu atravessava a rua. Pastor covarde, isso mesmo. Sou covarde desde a juventude.
Por quê? Porque a Bíblia diz que a cobiça... quem é que não tem o desejo sexual? Quem é que não vive atraído por isso? Todos nós temos isso. Mas a Escritura diz que para eu cair na tentação, eu primeiro preciso cair na isca. Essa palavra atrair significa a isca que foi jogada. Para minha cobiça virar um pecado lá no final, é necessário que ela seja atraída. O diabo sempre vai botar a minhoca no anzol, queridos, para jogar na sua frente. Ele sabe o que está no seu coração. E ele vai preparar a cena para você morder a isca. A isca tem que ser mordida. É isso que ele diz aqui na palavra atrair. É a minhoca do anzol. Você será atraído. Então o passo para não permitir que o processo avance é: surgiu a cobiça, você sabe, foi lançada uma isca, você terá que cair fora. Se não cair fora na hora que a isca foi lançada, irmão, e o peixe morder, vai ter que espernear muito. Tem dourado que consegue, né, irmão? Eu já vi dourado pular para fora d'água e soltar a isca. Oh, benditos são aqueles que fisgados conseguem soltar a isca. Mas a maioria, irmão, o arpão é muito bem feito. E ele é feito numa ponta ao contrário, né? Que para sair não sai. Entra fácil, mas não sai. O anzol é assim. É exatamente essa palavra que está aqui. A isca do anzol, que é jogada. Você tem que atravessar a rua. Não pode chegar perto. Você precisa ser um covarde para o mundo, para fugir da isca, porque ela sempre vai ser lançada diante de você. Você diz assim: não, meu marido vai falar coisas para mim hoje, eu não vou responder. Aí chega em casa, você sai daqui animadíssima, não vou cair na isca, e aí o maridão começa: e aí, já deu seu dinheirinho para o pastor hoje? E aí? Falou bonito para você? Você gostou hoje? Ele está jogando a isca. Está jogando a isca. Vai cair ou não vai? Você que é um incrédulo sem vergonha. Eu estava na igreja, o quê? Não vou lá na igreja por causa de pastor, eu vou por causa de Jesus, seu miserento. Estou exagerando, né, irmão? Não? Meu Deus do céu. Olha a força da tentação aí. Lançou a isca, querido. Caiu nela. E não notou que caiu. O próximo passo é ser seduzido por ela. Depois que é seduzido, começa a maquinar como é que vai fazer. O passo seguinte é esse. Caiu? Caiu. Agora eu vou começar. Agora o danado vai ouvir. Se prepara porque agora vem. Agora você está seduzido, diz a Escritura. A cobiça, o desejo foi despertado, a isca foi lançada, agora eu sou seduzido. Começo a planejar o negócio. Isso é mais fácil de falar, muitas vezes, por exemplo, no adultério, na prostituição. A gostosona lá do trabalho e tal, começou a cantar, e conversa daqui, conversa dali, papapi, ttt, teretetê, trabalham junto, viajam junto, daqui a pouco o assunto começa a mudar. Um dia eu conversei com o pastor e ele abriu o coração para mim, porque ele encontrou uma ex-namorada no Facebook. O cara casado,
E ela começou, e aí, Zezinho, como é que você tá? Tô bem, tô separada, sozinha. Lembra daqueles tempos? E ele, em vez de desligar o Facebook, mordeu a isca. Que trabalhão foi pro Dourado soltar a isca. Porque ele foi seduzido. Já estavam pelo Facebook até falando de assuntos sexuais. Já estavam até dizendo pro outro de que jeito que gosta, do jeito que não gosta. Você entende como é que é a cobiça? Tem que cortar. Se não cortar, o passo seguinte é a sedução. Aí começa a planejar como é que vai enganar a mulher. Agora eu tenho que fazer assim, vou ter que dizer que vou ficar trabalhando, vou viajar o final de semana para poder sair. Você entende, irmão? A coisa começa a ser planejada. Como é que eu vou fazer? Estou dando um exemplo nessa área que é mais fácil de entender, mas isso vale em todas as áreas da vida. Em todas. Depois que a cobiça me seduziu, eu vou começar a planejar como é que eu vou fazer o negócio. Como é que eu vou armar essa arapuca, né? Eu estou sendo apertado na questão financeira. O banco está me apertando, o cartão de crédito está me apertando. Meu Deus, eu não tenho como fazer, eu preciso dar um jeito. E aí vem a pressão e eu começo a mentir. Veio a isca. E aí ele já começa a planejar. Meu Deus, agora como é que eu vou explicar tudo isso? Aí uma mentira puxa a outra, ele ajeita daqui, e ele diz, eu vou pagar, e eu, sabe, meu cunhado vai me emprestar o dinheiro, você tem que esperar mais um pouco. Entendeu, irmão, como é que é o negócio? Vem a cobiça, a isca e a sedução. Quando eu sou seduzido, eu começo a planejar como é que eu vou fazer esse negócio. Aí diz ainda o Tiago, depois que ela me seduz, ela o que ela faz? Ela concebe o pecado. Agora o pecado está pronto no meu coração. Eu já pequei no coração. Por isso o Senhor Jesus diz que todo homem, toda pessoa, hoje podemos dizer das mulheres também, né? Qualquer pessoa que olhar para o outro com intenção impura no coração, já adulterou com o outro. Então, o pecado foi concebido, a coisa está feita lá dentro. Agora só vai aguardar a oportunidade de consumar o seu pecado. Esse é o passo seguinte. Eu vou consumar o que eu dei à luz no meu coração. A coisa está feita. A coisa está feita já. Agora é só consumar. Eu já ajeitei tudo lá no computador, como é que a gente faz para enganar a pessoa, que ela vai olhar o meu computador, meu histórico, já planejei tudo, está tudo feito. O sujeito não vai descobrir, eu vou poder olhar isso do computador, o negócio da venda. Você entende? A cobiça gera planejar o negócio. Depois que está planejado, o pecado está ali já. Agora é só hora de consumar. E a Bíblia diz que quando eu consumo o pecado, eu executo aquela cobiça que no começo era só cobiça, agora é um pecado. Quando eu executo isso, a morte vem para a minha vida. Quando eu executo o pecado, aí vai começar a bagunçar o coreto da minha vida. Porque não vem mais nada a não ser morte para mim. Vai começar a dar tudo errado, porque onde tem pecado, vai dar tudo errado. Aonde o pecado está presente, de todo tipo que for, aonde a cobiça foi fisgada, ali onde ela foi seduzida, ali onde o pecado foi dado à luz, ali vai vir a morte. A morte é o desencanto com a vida. A pessoa pensa que ela vai poder viver aquilo indefinidamente, que não vai lhe acontecer nada.
Mas a Escritura diz que a morte chegou para ela. E a sua vida agora vai começar a ser minada por baixo, feito cupim que vai comer por baixo da tinta. E quando a gente menos espera, a janela cai, a porta cai, porque estava toda comida pelo cupim. É a morte que veio. E muitos não percebem que a cobiça foi concebida, ela se tornou em pecado, ela gerou morte, e muitos perguntam quando a porta cai, perguntam: meu Deus, o que aconteceu? Outros perguntam: Senhor, o que eu fiz? Porque não percebem, muitas vezes não percebemos a própria cobiça dentro de nós, que ela provocou a sedução, gerou o pecado em mim, e eu pratiquei, e sequer percebi, porque ela veio muito bem vestida para mim. Apareceu para mim, como eu disse antes, com a roupinha de domingo. E eu não notei que estava errado. Essa é a fisiologia do pecado. É a maneira como ele é consumado. Você precisa ficar atento a quê, irmão? Se você não quer cair em tentação, tem que ficar atento a quê? A sua cobiça. Você precisa ficar atento aos seus maus desejos. Você precisa, eu e você precisamos ficar atentos às nossas más inclinações. Nós temos que ficar atento a isso. Cada inclinação que eu tiver, cada impulso que eu tiver, cada desejo que eu tiver, eu preciso me policiar e perguntar: Senhor, esse negócio que está aqui dentro do meu coração, de onde está vindo? Está vindo da luz ou está vindo das trevas? Está vindo de cima ou está vindo de baixo? Está vindo de ti ou está vindo do maligno? Da onde está vindo esse negócio? Isso vai gerar vida ou isso vai gerar morte na minha vida, Senhor? Eu preciso me antecipar ao pecado. Eu preciso aprender a me antecipar. E para isso, preciso, irmão, identificar as cobiças no meu coração. Sem identificar cobiças, sem identificar desejos, sem identificar inclinações, eu vou ser um grande pecador. E vou cair constantemente em tentação, se eu não identificar os meus desejos, se eu não discernir o que está dentro de mim, se eu não discernir a forma como eu me inclino para fazer as coisas, que motivações eu tenho para fazer as coisas, que impulsos eu tenho para fazer determinadas coisas. Eu preciso identificar isso antes que execute. Por isso que um dos frutos do Espírito é domínio próprio. O domínio identifica antes que execute. A quarta coisa que eu queria dizer para você é que a gente só identifica isso em comunhão com o Papai. O Senhor Jesus disse em Lucas 22 e também em Marcos 14, 38, ele diz assim também, ele diz Mateus, Marcos e Lucas. Mas em Marcos 38, em Marcos 14, quando ele está no Getsêmani orando com seus discípulos, né, o Pedro, o Tiago e o João, e ele os encontra dormindo, ele volta e diz para eles, no capítulo 14, versículo 38, ele diz: vigiai e orai. Para quê? Não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Ele diz: vigiai e orai. Lá em Lucas ele diz assim, em Lucas 22, ele diz: levante-se. Levante e vai orar. Levante e vai orar. Para você não cair em tentação. No Sermão do Monte, o Senhor Jesus ensinando sobre isso no Pai Nosso, ele diz lá no final: e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Não existe outro jeito de identificar essas coisas na nossa vida, senão por revelação do Senhor. É o Senhor que revela o caráter meu.
É o Senhor que revela o que está dentro de mim. É o Senhor que revela as minhas inclinações. No Salmo 139, depois que o salmista diz todas aquelas coisas belas sobre a formação dele, me teceste no seio de minha mãe, etc, etc, né? Nós já falamos sobre esse salmo maravilhoso aqui. No final ele diz assim: sonda-me, ó Deus, prova-me, conhece o meu coração. E ele termina o salmo dizendo: vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno. Aleluia. Uma das principais razões da oração, é permitir que Deus desvende o nosso próprio coração. Feliz o homem e a mulher. Feliz o homem e a mulher que no seu tempo de oração deixa Deus desvendar o seu próprio coração. Feliz o homem e a mulher que pode na sua oração dizer: Deus, sonda o meu coração, Senhor. Mostra para mim os meus pecados. Mostra para mim os meus erros. Mostra para mim, Senhor, onde é que estão as minhas cobiças. Revela isso, Senhor. Não me deixa cair em tentação. Eu preciso abrir o meu coração com Deus. Irmão, para eu e você sermos vitoriosos, nós temos que fazer a oração da derrota. Eu tenho que dizer: Senhor, se tu não fizeres isso em mim, eu sou um derrotado. Se o Senhor não operar isso em mim, eu estou perdido. Eu não consigo fazer isso. A minha natureza pecaminosa não me deixa enxergar a minha cobiça. Eu me acho o cara melhor do mundo. Eu me acho melhor pastor, eu me acho melhor marido, eu me acho a melhor mulher, eu me acho melhor filho, eu me acho melhor líder de célula. Eu me acho o tempo todo, Senhor. Eu preciso que tu me botes no meu próprio lugar. Eu me torno um marido melhor quando eu descubro as minhas cobiças no relacionamento com a minha esposa. Eu me torno uma esposa melhor quando eu descubro as minhas cobiças no meu relacionamento com ela. Eu me torno um pai melhor quando eu descubro as minhas cobiças no relacionamento com meus filhos. Eu me torno um filho melhor quando eu descubro as minhas cobiças em relação aos meus pais. Eu me torno um empregado melhor quando eu descubro as minhas... O que eu falei antes? Minhas cobiças, meus desejos maus, em relação ao meu patrão, em relação aos meus colegas de trabalho. Eu melhoro quando Deus pode dizer para mim quem eu sou. Quando Ele pode mostrar dentro de mim o que se passa dentro de mim. Porque Ele não faz isso para destruir a nós. Ele faz isso para poder nos abençoar. Quando Ele revela os teus desejos maus e os meus, é para nos transformar, é para poder operar, é para poder eu de novo voltar lá para o primeiro ponto que eu falei antes, porque é um círculo, né? É um círculo, sempre de novo. Eu chego lá no final e eu oro, e aí Deus revela assim: você tem um coração desejoso e mau em relação a esse assunto. Aí eu me volto para o Senhor e volto para o primeiro ponto: Pai, me perdoa. Eu estou arrependido. Como eu agi mal, Pai, me perdoe, me perdoe. Aí eu vou para o segundo ponto, meu discipulador, o Senhor revelou para mim que eu agi de maneira errada nessa situação, por favor, ora por mim. Eu descobri onde estava a minha cobiça. É assim que a gente tem vida vitoriosa, irmão. Não é com esse ufanismo, triunfalismo. Eu sou vencedor, e ninguém me derruba, eu sou vencedor, eu sou vencedor, eu sou vencedor. E daqui a pouco, pá, e pá, e pá, é um tombo atrás do outro, chutando o pau da barraca. Eu sou vencedor, eu sou vencedor. Irmãos, em nome de Jesus, o vencedor é aquele que sabe, que depende completamente do Senhor e da revelação, do coração de quem a gente é.
de descobrir que o coração humano é mau desde o seu nascimento, que o meu coração é cheio de ave de rapina, que o meu coração é cheio de vontade de pecar, que o meu coração é cheio de vontade de arrancar o pescoço do outro, que o meu coração é cheio de vaidade, é cheio de desejos, é cheio de inclinações. Eu preciso que Deus me revele isso. Porque quando revelado, começa o processo de cura. E quando tem processo de cura, eu vou andar em vitória. Eu vou andar em vitória. Eu vou andar em vitória. E tudo aquilo que Jesus disse com respeito a mim, vai se realizar. Eu vou poder viver dessa maneira. Deus deseja que eu e você vivamos dessa maneira. Chega, né? Estou olhando o relógio, já passou o tempo. Aleluia. Aleluia. Pois é. Quatro coisas que a Bíblia ensina para mim e para você, para a gente viver em vitória. Primeira, confesse sempre ao Senhor em arrependimento os seus pecados. Confesse-os todos, de maneira muito clara e transparente. Segunda coisa que o Senhor está dizendo para mim e para você hoje, confesse para a sua liderança. Quantas vezes for necessário, quantas vezes precisar repetir, confesse. É bênção para você. Você vai receber oração e Deus vai operar na sua vida. Terceira coisa, identifique os seus desejos. Identifique as suas inclinações, antes que elas seduzam você e você tropece no pecado. Identifique o que há dentro do seu coração. Não seja misericordioso com o seu coração, porque a Bíblia diz que ele é enganoso. Não tenha pena dele, porque ele é enganoso. E ele vai enganar você. Terceira coisa, entenda essa fisiologia, como é que isso acontece. E a quarta coisa, corra para o Senhor, porque só Ele que vai poder ajudar você. Homem nenhum, palavra humana nenhuma pode ajudar você. Nenhum livrinho de autoajuda vai ajudar você. Ninguém. 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 Apenas o Espírito de Deus, que vai dar graça para você vencer a sua natureza. Que por meio do Espírito Santo que habita em você, lhe dará vitória sobre a sua carne. Aprenda a viver assim. E você vai andar em vitória. Todos os dias da sua vida. Todos os dias da sua vida. Andar em vitória não é andar simplesmente sem pecado. Mas andar em vitória é saber o que fazer com ele. E saber como lidar com ele. Isso é andar em vitória, irmão. Eu quero andar em vitória. Eu sei que você quer andar em vitória. Vamos andar assim, irmão, no nome de Jesus. Amém? Feche os seus olhos, gostaria de orar com você. E depois vou chamar o pastor Flávio para fazer o apelo final. Alguns irmãos perguntam para mim, pastor, por que você não faz o apelo final? Eu disse, isso aí é do pastor da igreja. Isso aí é o papai que faz com seus filhos. Aleluia. Por isso eu queria orar com você. Peça para o Senhor ajudar você a viver dessa maneira como a Bíblia diz. Se você não está vivendo desse jeito, diga para o Senhor que você quer viver assim. Você quer aprender a viver assim. Fale com Ele. Ele vai lhe responder. Tome um propósito. Tome o propósito de sujeitar todos os seus desejos e inclinações ao Senhor. Sejam eles maus ou aparentemente bons. Sujeite-os ao Senhor. Pode ser que seja uma armadilha de Satanás para você. A isca do pecado. Querido e amado papai,
Como é bom saber que o Senhor nos perdoa. Isso é tão precioso para nós. É tão bom saber que o Senhor conhece a nossa natureza e o Senhor sabe que somos pó. Como é bom saber, Senhor, que a gente não precisa esconder a nossa fraqueza do Senhor. Quão bom é saber quão grande é o teu amor por nós, de nos perdoares tanta maldade, tanta fraqueza. Senhor, como é bom saber que o Senhor, mesmo nós sendo como somos, o Senhor nos conduz em triunfo. Como é bom saber que o Senhor faz de nós mais que vencedores. Aleluia. Como é bom andar contigo, Senhor. Como é bom se sentir um filho, se sentir uma filha nos braços do seu pai. Como uma criança desmamada no colo da sua mãe. Assim é a nossa alma para contigo, Senhor. Que alegria e que paz a gente pode ter com um Pai tão maravilhoso como é o Senhor. Pai, é tão bom saber que o Senhor lançou na cruz do Senhor Jesus toda a nossa culpa, toda a nossa maldade, toda a nossa estupidez na vida. O Senhor lançou sobre o seu Filho Jesus. Oh, obra bendita, obra bendita. Me ajude a melhorar. Aleluia. Sozinho não A tua consigo cruz é mais, bendita. eu sei. Eu sou humano, eu só sei errar. Ai, Pai, como é bom saber que Me fomos ajude lavados a melhorar. e que fomos santificados por Ajude a Ti. melhorar. Sozinho não Papai, consigo como é bom mais, saber que a gente pode abrir o coração para Ti e não esconder nada. Me ajude a melhorar. Aleluia. Me ajude. Como é bom saber, Senhor, que a Tua palavra Sozinho não consigo cura a nossa vida. mais, eu sou humano, Como é bom eu saber só sei errar. que o Teu amor e a Tua palavra transformam a nossa vida. Me ajude a melhorar. Como é bom saber, Senhor, Sozinho não aleluia, consigo mais, eu sei. que a gente não vive mais amarrado ao pecado e que nós não oferecemos mais os nossos membros ao pecado. É bom saber, Senhor, é bom. Bendito sejas Tu na nossa vida. Pai, eu quero pedir que aquelas pessoas que estão aqui esta noite, que hoje têm a oportunidade de arrependidas entregarem as suas vidas a Ti, que as façam hoje, Pai. E que aqueles que precisam de cura Meu Pai sejam curados por Ti, Senhor. insiste em me comprar. Dá para nós, Senhor, Quero a glória, o Teu coração. glória te dei. Imprime no nosso coração, Senhor, Sei, os Teus desejos, quero mais viver pra mim. as Tuas puras Vez inclinações. por todas vou me esvaziar. Ponha em nós quem Tu és, Papai. Que não é seu. Ajuda-nos. Perdoa E nós já agradecemos, das vezes que eu porque te sabemos que Tu esqueci. fazes isso por nós. Não pensei em Cristo, eu só pensei em Obrigado pela paz que a gente sente. Estou tão em paz, tão alegre de ver a maneira maravilhosa com que Tu cuidas de nós e nos fazes vencer as tentações. Sejas Tu bendito para sempre, no nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Pastor Flávio, por favor. Sozinho eu não Senhor, me consigo dê. mais, eu sei.